CBN Universidade, um programa dos alunos e profissionais de comunicação da Universidade Estadual da Paraíba. Olá, bom dia! Estamos iniciando o CBN Universidade deste sábado, 13 de agosto de 2022. Para você, ouvinte da Rádio CBN Campina, o nosso muito obrigada pela companhia. Eu sou Nayara Cordeiro e até às 10 horas da manhã você fica por dentro de tudo que é notícia na Universidade Estadual da Paraíba. E aí, quer saber o que é destaque neste sábado? Novo Plano de Desenvolvimento Institucional da UEPB, regulamentações da universidade para os próximos 4 anos. A gente traz detalhes para você, ouvinte da CBN Campina. Por aqui tem um comentário sobre direito e cidadania. Na coluna de hoje, Brasil, recordista em feminicídio. Vamos falar também sobre o projeto Esperançar, que usa a literatura para promover reflexões sobre o papel da mulher na sociedade atual. Bibliotecas do Campus 1 alteram o horário de funcionamento durante férias acadêmicas. O EPB oferece 160 vagas para cursos técnicos em Lagoa Seca. O professor Denis Medeiros participa com a gente no quadro Português Sem Segredos neste sábado. Você vai conhecer um projeto multimídia que homenageia os 50 anos do curso de jornalismo. E mais, a UEPB está pleiteando uma licença ambiental junto à SUDEMA. Você vai entender por quê. Fica sintonizado com a gente que o CBN Universidade deste sábado está apenas começando. O CBN deste sábado começa informando que o Programa de Pós-Graduação em Ciências e Educação Matemática da UEPB, o PPG-100, prorrogou o período de inscrição das seleções de mestrado e doutorado. É isto mesmo. Os interessados têm um tempinho a mais para fazer a inscrição. O prazo que antes era 29 de julho passou a ser 19 de agosto. Por causa dessa prorrogação, todo o cronograma da seleção sofreu alterações. O programa contempla as áreas de educação matemática, educação biológica, ensino de física e educação química. Estão sendo oferecidas 16 vagas para o mestrado acadêmico, 20 vagas para o mestrado profissional e 14 para o doutorado. Para saber mais informações, é só acessar a seção de editais no site uepb.edu.br. Agora vamos conferir a participação do professor Luciano Nascimento com a coluna Direito e Cidadania. O tema de hoje é feminicídio no Brasil. Direito e Cidadania. Bom dia, ouvintes, e o tema de hoje é um dos mais relevantes no processo civilizatório. A invenção da sociedade moderna, o renascimento, a sociedade moderna e a razão são construções do homem, em regra, e não da mulher. É isso que afirma o mundo moderno pela sua argumentação nas vozes dos homens. Muito bem, ouvintes, o tema é feminicídio. E quanto a esse tema, infelizmente, o Brasil está entre os 5 principais países que mais matam mulheres. Portanto, não adiantou o renascimento, não adiantou a modernidade e nem tampouco a razão, porque ela continua sendo unicamente dos homens. A luta da mulher pelo reconhecimento da igualdade de gênero, a luta da mulher pelo reconhecimento como ser humano pensante, autônomo e independente nas relações amorosas, familiares, profissionais e de amizade, parece que no mundo ocidental em regra e em países como o Brasil, elas continuam na condição de pré-moderna, ou seja, ainda não saíram da era medieval. Em um mundo moderno, em uma sociedade moderna, machista e do patriarcado. Muito bem, ouvintes, nas últimas semanas, o Brasil foi assolado por uma série de reportagens exibidas pelos meios de comunicação social. A primeira delas num programa dominical denominado de Fantástico, do Grupo Globo de televisão do Rio de Janeiro. Nessa reportagem,
assistimos casos como o de uma jovem que ficou paraplégica depois de uma agressão pelo seu namorado. Mas ainda, em São Paulo, um namorado de apenas 30 dias de um relacionamento, quando recebe a comunicação por parte da mulher de que aquela relação estava acabada, ele, com 9 facadas, tira a sua vida. No Rio de Janeiro, um ex-marido, com 16 tiros, tira a vida da ex-mulher. Em Niterói, também a facadas, o ex-marido tira a vida de mais uma mulher. Em Blumenau, o marido usou uma faca para dilacerar a mulher e um filho de 3 meses. No mesmo sentido, a TV Record, através do seu programa Record News, exibiu uma série de casos em uma reportagem de feminicídio. O país assiste inerte, em parte, a essa comunicação social que aparece em forma de denúncia de um genocídio dos homens em relação às mulheres. As pesquisas informam que no ano de 2021 nós tivemos o total de 3.878 feminicídios na realidade brasileira. Ou seja, 3.878 mulheres perderam a vida por agressão, por um ato de feminicídio por seus maridos, namorados, ex-namorados, ex-maridos, enfim. As pesquisas mostram que no Brasil os índices são de 13 feminicídios ao dia. O Brasil é, portanto, o 5º país em número de feminicídios, ficando atrás apenas de El Salvador, Colômbia, Guatemala e Rússia. Os índices são alarmantes, as pesquisas são assustadoras, os dados são aterrorizantes. Na última década, informam as pesquisas, nós tivemos um aumento de 21% do número de casos de feminicídio. E quando identifica-se que a vítima é uma mulher negra, o aumento do número de casos vai para a ordem de 54%. Em 74% dos casos, a violência contra a mulher ela é diária e semanal. Muito bem. E olhe que as pesquisas, comparando os períodos, informam que, na primeira década do século XXI, nós tivemos um início com, em média, 3.937 casos e, ao início da segunda década, chegamos ao número de 4.762 casos. No ano de 2021, o número de 3.878 casos. Muito bem. A palavra feminicídio é uma criação da socióloga sul-africana Diana Russell em um texto, em um artigo e em pronunciamento em palestras e conferências nos anos de 1970. À luz da realidade brasileira, a primeira lei que aparece de proteção à mulher é com a criação do parágrafo 9º do artigo 129 do Código Penal de 1940, o Decreto 2848, através da Lei 10.886 de 2004, que dizia, portanto, que a agressão física se caracterizaria como uma lesão corporal dolosa, podendo ser leve, grave ou gravíssima, no âmbito doméstico. Aquela era a primeira previsão normativa no direito penal brasileiro de uma proteção da mulher, mas também de uma proteção da criança e do idoso nas relações domésticas. Não tínhamos ainda o feminicídio, tínhamos apenas a lesão corporal doméstica, que traduzia violência física contra a mulher, a criança e o idoso. Em 2015 aparece a Lei 13.104 e coloca ou inscreve o inciso 6 do parágrafo 2º do artigo 121 do Código Penal Brasileiro, colocando o feminicídio como a 6ª qualificadora do crime de homicídio. Portanto, o homicídio, quando praticado pela mulher, contra a mulher por razões de condição de sexo feminino, por negação da mulher como sexo feminino, muito mais ainda como negação da mulher como ser humano autônomo e independente,
nós temos, portanto, o crime de feminicídio como sexta qualificadora do crime de homicídio e que, portanto, recebe uma pena que varia de um mínimo de 12 anos e um máximo de 30 anos de reclusão. O feminicídio, portanto, torna-se uma normatividade do direito brasileiro de proteção à mulher, porque a mulher constantemente, como informam as pesquisas, diária ou semanalmente, são vítimas de violência moral, de violência física, de violência patrimonial, de violência sexual, de violência psicológica. Daí a relevância de uma normatividade que venha minimamente funcionar como instrumento jurídico penal de denúncia das categorias de violência contra a mulher que resultam em casos de morte. Ou seja, ouvintes do CBN Universidade, o silêncio não contribui em absolutamente nada. Pelo contrário, denuncie. Procure os órgãos do Estado, os órgãos competentes do Estado e denuncie as formas de violência sofrida pelas mulheres. A modernidade, o renascimento, a razão tem que ser do ser humano, não do homem. Obrigada, professor Luciano. Semana que vem tem mais Direito e Cidadania. Vamos fazer agora um breve intervalo. E no próximo bloco, a gente fala sobre o novo Plano de Desenvolvimento Institucional da UEPB. E tem também dicas de português com o professor Denis Medeiros. Não sai daí que a gente volta rapidinho. CBN Universidade, na CBN Campina Grande. Voltamos com o CBN Universidade deste sábado e já falando sobre o novo Plano de Desenvolvimento Institucional, o PDI da UEPB, que foi aprovado recentemente pelo Conselho Universitário, o CONSUNE. O documento deve nortear as ações da universidade pelo quadriênio 2022-2025. A pró-reitora de Planejamento, Poliana Xavier, enviou um áudio para a gente sobre o assunto. Vamos ouvir. O PDI da UEPB foi aprovado no CONSUNE após ter passado por um processo de elaboração bastante colaborativo e participativo. Esse documento ele foi resultado da coleta de informações, de demandas, de diagnóstico de toda a instituição. Gestores e a própria comunidade universitária participou através da consulta pública, o que consolidou no PDI que foi enviado ao Conselho. No Conselho também, os conselheiros e pareceristas fizeram suas contribuições e tudo isso está sendo revisado para que o documento seja finalizado e finalmente publicado. Após esse processo, o objetivo agora é botar em prática, né, o que está sendo proposto lá, que é um trabalho de divulgação, né, através da Pró-Reitoria de Planejamento, junto com a comissão de avaliação que vai ser criada, para que esse documento se torne um documento vivo e realmente sirva como um instrumento de gestão para toda a universidade. Vários trabalhos serão feitos, né, junto aos centros, junto aos setores executores, para que a comunidade se aproprie do que está sendo proposto no documento, né, e que a gente consiga botar em prática e atingir nossas ações e metas. Durante esse processo, que será conduzido pela Pró-Reitoria de Planejamento e a Comissão de Avaliação, toda a universidade terá a oportunidade de conhecer, né, e de continuar contribuindo, porque, como eu disse, o PDI ele precisa ser um documento vivo, né, flexível e que seja possível adaptar a novas realidades, novas demandas, a partir de um monitoramento que vai ser feito. Então, o documento hoje ele se apresenta em um formato enxuto, né, e inicia com um breve histórico da instituição, no primeiro capítulo. No segundo capítulo, ele apresenta todas as políticas institucionais da universidade. O terceiro capítulo, ele está dividido entre ações e metas, né, propostas, e essas ações e metas foram divididas em dimensões. Então, as dimensões trabalhadas são ensino, pesquisa, extensão e cultura, administração geral e estrutura geral. Então, todos os aspectos acadêmicos e estruturais da universidade estão distribuídos nesse capítulo através das suas ações e metas, né, que serão trabalhadas nesses 4 anos. E o último capítulo é o instrumento de monitoramento e avaliação que nós faremos, né? Então, anualmente será realizado um monitoramento, será criado um outro documento que
e apresentado ao Conselho, né? Para que todos acompanhem se o que está sendo proposto está sendo cumprido, se precisa haver alguma adaptação. Então, as principais dimensões que nós trabalharemos são essas, né? Todas no intuito de buscar a melhoria, o desenvolvimento e crescimento da instituição e atingir o máximo possível das metas definidas ali no PDI. E o documento completo do Plano de Desenvolvimento Institucional você encontra no site da universidade, o epb.edu.br. E mudando de assunto para falar sobre a oportunidade de cursos técnicos no campus de Lagoa Seca, é que a Escola Agrícola Assis Chateaubriand, no campus 2 da UEPB, está com o edital aberto, oferecendo 16 vagas em 2 cursos diferentes. O diretor do Centro de Ciências Agrárias e Ambientais, Félix Brito, fala pra gente que cursos são esses e quais o público-alvo do edital. Escuta aí. Pois é, a Escola Agrícola Assis Chateaubriand da UEPB, em Lagoa Seca, se encontra com as matrículas abertas para 2 cursos técnicos profissionalizantes. Nós temos o curso técnico em agropecuária e nós temos o curso técnico em agroindústria. Os cursos funcionam tanto no turno da manhã como no turno da tarde, podendo o aluno optar por um desses turnos. No total, estamos ofertando 160 vagas, sendo 80 vagas para o curso técnico em agropecuária e 80 vagas para o curso técnico em agroindústria. O período de matrícula se estende até o dia 26 de agosto, devendo o aluno no primeiro dia de aula, que será no dia 29 de agosto, apresentar toda a documentação necessária. Documentos pessoais, comprovante de residência, 2 fotos 3x4 e o comprovante de estar cursando ou ter concluído o ensino médio. Isso é um critério para que o aluno possa fazer o curso técnico profissionalizante da Escola Agrícola em Lagoa Seca. Eles têm que estar cursando o ensino médio ou ter concluído o ensino médio. A Escola Agrícola possui uma infraestrutura muito boa, né? Um corpo docente formado por mestres e doutores. Diversos setores de produção compõem essa escola, como o setor de caprinocultura, setor de suinocultura, setor de avicultura, setor de bovinocultura, diversos laboratórios, como laboratório de informática, laboratório de química e fertilidade do solo, de fitopatologia, laboratório de bioquímica, microbiologia. Então, toda uma estrutura que dá capacidade ao aluno de se profissionalizar, se capacitar e atuar no mercado de trabalho que mais cresce no país, que é o mercado do agro. Então venha fazer o curso técnico em agropecuária ou técnico em agroindústria na Escola Agrícola Assis Chateaubriand, aqui em Lagoa Seca. Agora a gente se liga nas dicas de português com o professor Denis Medeiros. Português sem segredos, com Denis Medeiros. Olá, ouvintes da CBN, tudo bem com vocês? Vamos a algumas dicas da nossa amada língua portuguesa neste sábado, iniciando pelos vícios de linguagem, que são palavras, expressões, construções em desacordo com a norma culta da língua e que o emissor utiliza por descuido ou por ignorância. Inicialmente temos a ambiguidade que ocorre quando a mensagem tem um duplo sentido. Então, por exemplo, onde está o gato do seu irmão? Esse gato é o cara que é gato ou o gato animal que é do seu irmão? Em segundo lugar, nós temos o barbarismo, que ocorre quando existe uma divergência de pronúncia, de grafia, de morfologia, de significado em relação à norma culta. Então, por exemplo, rúbrica em vez de rubrica, sabo em vez de sei, cabo em vez de caibo, proporam em vez de propuseram. Em terceiro lugar, a cacofonia, que com a junção de 2 palavras acaba havendo a formação de um som desagradável ou com um significado, um sentido diferente do almejado. Então, por exemplo, ela disputa para ele, eu beijei a boca dela, eu amo ela muito. A colisão também, que ocorre quando se tem uma aliteração ou assonância. Então, o rato roeu a roupa do rei de Roma, essa repetição do R ou a repetição de uma vogal também. O eco, né, que ocorre quando as terminações são iguais, são semelhantes, aí dá aquela ideia de um eco. Alegremente o presidente cumprimentou sua gente. Então, esse ente. O estrangeirismo, que é muito forte ainda aqui no nosso país. Então, pessoas que falam que vão fazer um remake em vez de uma regravação, que vão a um pub em vez de ir a um bar,
a um toalete em vez de ir a um banheiro, um delivery em vez de uma entrega, um mezanino em vez de um primeiro andar. Temos também o pleonasmo, que é quando acontece uma redundância que é desnecessária, como entrar para dentro, subir para cima, anexar junto, ganhar grátis, viúva do finado. Tem também solecismo, que ocorre quando a estrutura sintática da frase ela está inadequada. Então, por exemplo, fazem 3 anos que eu não te vejo. O verbo fazer, no sentido de tempo decorrido, ele é invariável. Então, faz 3 anos. Assistir um filme. A quem assiste a alguma coisa. Então, assistir a um filme. Me dê um chocolate, na verdade dê-me um chocolate, né? Porque a gente não começa com esse tipo de pronome, uma frase, o ideal, né? De maneira mais formal. Então, essas aí questões de concordância, de regência, de colocação, se configura como um solecismo. Pois bem, para finalizarmos, quero deixar mais uma dica sobre uma frase que algumas pessoas têm dúvida e também uma frase de uma autora para refletirmos neste fim de semana. A frase é: eu vou ir. Será que existe no português? Acredite ou não, existe. A estranheza do caso é por se tratar de uma locução em que ir funciona como auxiliar dele mesmo. O mesmo acontece com tenha tido, por exemplo. Então, eu vou ir está correto, beleza? E a reflexão é da grande escritora Lia Luft, que faleceu em dezembro de 2021, faz pouco tempo, e deixou um legado fantástico aí. E ela disse assim: a gente precisa continuar acreditando que vale a pena ser honesto, que vale a pena estudar, que vale a pena trabalhar, que é preciso construir a vida, o futuro, o caráter, a família, as amizades e os amores. Beleza, pessoal? Então é isso. Qualquer dúvida, manda pra gente, manda pra CBN, manda pro Instagram, @prof.denismedeiros, Denis com 2 N's, pra gente trazer outras pautas aqui, outras dicas que vocês querem ouvir, tirar as dúvidas, que a gente está à disposição, ok? Bom fim de semana e vamos em frente. Obrigada, professor Denis. E sábado que vem tem mais Português Sem Segredos aqui no CBN Universidade. É hora de intervalo rapidinho. Daqui a pouco a gente volta para falar sobre o projeto de extensão Esperançar, que é desenvolvido no Centro de Ciências Jurídicas da UEPB. E ainda, bibliotecas do Campus 1 estão com horário diferenciado durante as férias acadêmicas. Fica sintonizado aqui, na 103.5, que o CBN Universidade volta já. CBN Universidade, na CBN Campina Grande. E já estamos de volta para falar sobre o Esperançar, que é um projeto de extensão da Universidade Estadual da Paraíba, que tem como objetivo promover reflexão e pensamento crítico sobre o lugar da mulher na sociedade, a partir de obras literárias. O nome do projeto foi escolhido em homenagem a Esperança Garcia, uma mulher negra, escravizada e que foi considerada a primeira advogada do Piauí. Ela fez da denúncia uma forma de reivindicar direitos e mudar a própria história. Esse é um projeto formado por alunos dos cursos de Direito e de Jornalismo da UEPB. E para falar sobre o assunto, a gente conversa com o professor Glauber Salomão, que é o coordenador da iniciativa. Professor, como começou o projeto Esperançar? O projeto ele é integralmente iniciativa de alunos, né, alunas da UEPB. Então, a ideia partiu das alunas, mais ou menos a estruturação. Elas me procuraram com as ideias e coube a mim tão somente, digamos, fazer um trabalho mais de ajuste formal, né, no que caberia num projeto de extensão, né? De certa forma, essa sempre foi um pouco a ideia, né? Já que é um projeto sobre que tem um recorte de gênero e com no primeiro plano, né, discussão de textos, obras feministas, sempre me pareceu que caberia a mim ficar muito mais de um papel secundário, coadjuvante e, no máximo, atuar para um enquadramento formal, digamos assim, na parte técnica do que seria possível dentro de um projeto de extensão. Professor, como sabemos que o projeto promove leituras feministas para debater a igualdade de gênero, mas para além dessas atividades, como o projeto foi planejado e como ele é executado atualmente? O projeto está basicamente estruturado em 2 bases, né?
hoje. Uma de levar esses textos com recorte de gênero / feministas para a comunidade. E isso tem sido feito principalmente com essa, digamos, utilizando um canal que é o da escola, a Nezinha Cunha Lima, e as alunas têm feito um trabalho lá de visitação, palestras, debates, enfim, no sentido mesmo de levar essas discussões, né, que acabam sendo feitas, grosso modo, no ambiente acadêmico universitário, para um público que ainda não é um público universitário, né? Então, esse tem sido um recorte forte assim, do projeto, e o segundo é uma parceria do grupo da extensão, né, com um outro projeto que é o projeto Movaia, né, de atendimento a mulheres vítimas de violência e tudo. E o Esperançar tem atuado no sentido de, no momento em que chega essa demanda encaminhada por eles, de passar o recorte jurídico, né, de orientação, não no contencioso, digamos, né, não no judiciário, mas de orientação do que pode ser feito, quais os encaminhamentos, quais os órgãos públicos que podem ser procurados, enfim. Então, basicamente, o projeto hoje está calcado nessas duas frentes, né, a atuação escola e, digamos, uma parceria com esse grupo Movaia. O senhor considera importante ter homens engajados e envolvidos em projetos como esse para desconstruir a formação social historicamente machista? Essa é uma questão bem polêmica, né? Eu acho que a gente entra naquela velha discussão de, né, se um homem é possível haver homem feminista, né? Eu pessoalmente acho que não, né? Acho que não cabe a nós homens esse espaço. Acho que a gente já tem um mundo que é preponderantemente masculino do ponto de vista cultural, né? A história é contada pelo viés masculino, as falas são masculinas, então, de certa forma, o feminismo surge para se contrapor a isso, né? Esses excessos. E aí, nesse contexto, você ainda querer, né, homens ainda quererem ocupar esse espaço é muito, é querer ser protagonista demais, sabe? Então, eu acho que é possível, sim, né? Para fechar a questão, acho que é possível, né, de certa forma, os homens participarem de alguma maneira, ocuparem esses espaços, mas jamais como protagonistas, né? Pô, eu acho que haveria uma contradição aí. Eu acho que o papel nosso, nesse contexto, né, não é de haver ou de buscar esse espaço como homens feministas, mas de tentar fomentar uma cultura, né, masculina que não seja machista, né, e de auxiliar as mulheres na consolidação de uma cultura feminista. Acho que nesse contexto a leitura que eu faço é essa, né. O papel dos homens nessa seara é de, primeiro, não reproduzir padrões machistas, então tentar desconstruir uma cultura masculina / machista e auxiliar as mulheres nesse processo, mas sem nenhuma pretensão de protagonismo, muito menos de pensar, né, na existência de homens feministas. Acho que é meio contraditório. Por que é importante discutir esse tema dentro da academia, com as turmas que na maior parte das vezes está no início da formação para o mercado de trabalho? Os temas que vocês abordam, professor? Eu acho que é fundamental, né? Na verdade, discutir esses temas em qualquer esfera, mas na academia também, né? A academia não pode ficar imune a essa discussão. Até porque acho que é uma discussão que tem que ser feita na academia, mas não pode ficar fechada na academia, né? Isso não dá para a gente também... Primeiro, acho que o papel da academia é fundamental, de uma leitura, de uma análise crítica da questão. Então é importante, é fundamental a existência dessas discussões, mas também que não fiquem fechadas na academia. Isso é preciso ser amplificado e que chegue à sociedade, né? O erro seria tão somente uma discussão autorreferente, né? Começa na academia e fica na academia, né? E sobre os temas, há uma variedade aí, né, de temas discutidos, enfim. O que une, o fio condutor é, como eu já disse, a discussão feminista, mas já passou desde a discussão sobre representatividade, questões eleitorais, violência de gênero, questões domésticas, enfim, são muitos temas que vão sendo discutidos e trazidos pelas alunas, né? Esse projeto carrega em seu histórico duas pautas importantes:
a luta feminista em busca de igualdade de gênero e a luta antirracista. Diante disso, qual a importância desse projeto em um país como o nosso, que possui as marcas do patriarcado e do racismo estrutural? De fato, assim, o projeto tem esse recorte, né, feminista e antirracista, né, discute questões de gênero e questões ligadas ao racismo. Acho que é fundamental, né, a gente tem, até porque é muito, não é que não possa se fazer essa discussão separadamente, é possível, mas eu pessoalmente acho que é muito mais produtivo e rico fazer essa discussão transversal, né? Porque você tem vários marcadores diferentes aí de discriminação e focar só num aspecto acaba empobrecendo ou trazendo uma leitura parcial do problema e também das soluções, né? Então, acho que faz todo sentido haver esse recorte com esses marcadores de forma interligada. Recentemente, temos tido mais acesso a casos cada vez mais assustadores de violência contra a mulher, até mesmo na hora do parto, como aconteceu esses dias. O projeto também envolve alunos de jornalismo. Podemos dizer que o jornalismo tem um papel importante no combate às violências contra a mulher? Que papel seria esse? Acho que o papel do jornalismo nessa seara é fundamental, né? Por várias razões diferentes, enfim. Primeiro, pela simples necessidade mesmo de se noticiar essas situações escabrosas que acontecem, enfim, de dar publicidade, de levar à sociedade essas informações, mas não só isso, né? O jornalismo é fundamental também no sentido de definir um olhar crítico sobre essas questões e, a partir daí, transmitir para a sociedade, a partir desse viés crítico, né? A definição das pautas também, né? O que é importante, o que é central, o que é que deve ser levado ao público. Então, a definição de pauta nunca é neutra, né? Fruto de escolhas. E acho também que é fundamental o olhar, né? A maneira como os fatos são narrados, a maneira como as histórias são contadas pode alterar radicalmente o resultado. Então, é muito interessante, ou eu diria muito importante que nós tenhamos um olhar feminino ao se retratar essas notícias, ao se levar essas informações à sociedade, à comunidade, porque sim, faz diferença, não há neutralidade aí nessa esfera de um olhar masculino, um olhar feminino. Isso pode com certeza, a partir do mesmo fato, é, gerar leituras completamente diferentes. Assim como o jornalismo, como o direito pode e deve atuar na construção dessa consciência social coletiva feminista, de defesa, garantia dos direitos das mulheres e de promoção de conquistas. Bom, quando você fala direito, na verdade a gente está falando de várias dimensões diferentes, né? Então, o direito, ele cumpre, sim, o direito de um modo geral, não só em relação às questões de gênero das mulheres, mas cumpre um papel civilizatório, né? Ou deveria cumprir, né? No sentido de garantir o mínimo indispensável que a gente tenha uma convivência civilizada, parâmetros mínimos para uma convivência civilizada, né? Nesse contexto, esses espaços devem sim, no campo do direito, ser ocupados mais e mais por mulheres e, de novo, a nós, homens, cabe nesse contexto um espaço de secundário, de coadjuvante, exatamente de auxiliar nesse processo todo. Obrigada, professor Glauber, e desde já desejo bom desempenho nas atividades do seu projeto, e foi um prazer apresentar ele para os nossos ouvintes. E antes do intervalo, tenho uma informação rapidinha. É que durante o período de férias acadêmicas da UEPB, as bibliotecas que fazem parte do Campus 1 estão com horário de atendimento ao público diferenciado. Até o dia 26 deste mês, a Biblioteca Central e as duas bibliotecas que ficam no prédio da Central de Integração Acadêmica ficam abertas das 7 horas da manhã até as 5h30 da tarde, sem intervalo de almoço. A Biblioteca no Centro de Ciências Jurídicas, no centro da cidade, abre às 7h30 da manhã e funciona até às 5h30 da tarde. Só lembrando que aqueles alunos que estão com prazo de devolução de livros para esse período, caso não consigam realizar a entrega presencialmente dentro do novo expediente, a orientação do sistema de bibliotecas é que seja feita a renovação do empréstimo do material através da internet. O site é o acervobiblioteca.ufpb.br.
www.uepb.edu.br. O próximo período letivo na UEPB, o 2022.2, tem início no dia 29 de agosto, quando o horário das bibliotecas do Campus 1 voltam ao normal, abrindo também no turno da noite. Agora sim, a hora de intervalo. Na volta, falamos sobre a oportunidade de monitoria para estudantes da UEPB. E ainda, documentário registra os 50 anos de fundação do curso de jornalismo da UEPB. Voltamos rapidinho. Até lá! CBN Universidade, na CBN Campina Grande. Voltamos com o último bloco do CBN Universidade. E aí eu pergunto, você sabe o que faz um aluno monitor? O monitor é como se fosse um auxiliar do professor, que atua com um elo entre ele e os alunos. As atividades do monitor incluem auxiliar em tarefas pedagógicas e científicas, contribuir com a preparação de aulas e elaboração de trabalhos, além de ajudar no atendimento aos alunos, auxiliando-os em diversas atividades. Então, para os alunos interessados na monitoria de alguma disciplina, as inscrições ocorrem entre os dias 31 deste mês e 2 de setembro. É só ir até a sala do departamento do seu curso e preencher um formulário. A relação com todos os componentes curriculares que abrirão vaga para a monitoria vai ser publicada pela Prograde no dia 29 deste mês. A prova de seleção ocorrerá entre os dias 5 e 8 de setembro. Serão ofertadas 3 bolsas de R$ 400 por curso. Então, você aluno, fique atento a essa oportunidade e não perca os prazos. E o curso de jornalismo da Universidade Estadual da Paraíba completa em 2023 50 anos de fundação. Uma data muito importante para todos os professores, servidores e estudantes que já passaram pelo curso, e também para aqueles que, assim como eu, estão atualmente. Em homenagem a essa data, foi criado o projeto Meio Século para produzir conteúdo em vários formatos, que contam histórias que marcaram essas 5 décadas do curso. A reportagem é de Rodrigo Silva. Em 2023, o curso de jornalismo da Universidade Estadual da Paraíba comemora 50 anos de existência. Como uma forma de homenagem, a turma do 6º período criou o projeto Meio Século para elaborar materiais contando várias histórias da graduação. Segundo a supervisora, a professora Raquel Cardoso, a ideia surgiu em uma reunião de pauta da disciplina Jornalismo Digital. A ideia surgiu na sala de aula, durante uma reunião de pauta, onde eu passei o desafio para eles que eles precisavam produzir vários produtos, produtos digitais de jornalismo. E um deles poderia ser o documentário, que eles podiam produzir pelo próprio celular e fazer essas edições mais simples. E aí a sugestão, eles deram várias sugestões, mas a sugestão que foi acatada foi a dos 50 anos do curso, porque são 50 anos de história, então tinha muita coisa para contar. O documentário é um dos produtos midiáticos feitos pela turma. De acordo com Luísa Viana, uma das alunas envolvidas no projeto, a intenção com a obra é passar uma imagem de paixão e orgulho. Porque é um curso que está completando 50 anos e a gente está fazendo parte de uma história que já existe há muito tempo, que já construiu muita coisa, que já foi capaz de se tornar referência, que é referência até hoje. Então eu quero que as pessoas sintam a paixão que a gente tem com o nosso curso. Eu não sou daqui da Paraíba, eu não sou de Campina Grande, então eu sou uma pernambucana radicada aqui que sinto muito orgulho de estudar aqui, de fazer jornalismo na UEPB. E eu espero que as pessoas sintam orgulho como eu também sinto, como eu acredito que os meus colegas também estão sentindo. E como as pessoas que passaram por aqui, com certeza, sentem também, porque foi o que a gente viu nas entrevistas. Pessoas com orgulho, com saudade, com amor, com carinho pelos professores, pelos alunos, pelos colegas, pelos técnicos, pelos funcionários, pelos prédios, certo? Então, eu espero que seja orgulho e paixão. O projeto não rendeu só o documentário, mas também uma revista digital, um site e conteúdo de redes sociais. Todos os produtos do Meio Século, eles se relacionam de alguma forma. E a gente saiu dividindo, separando essas pautas, encaixando elas de acordo com o formato que a gente imaginou que seria mais adequado. Então, o que tem na revista, claro, não é o mesmo assunto que tem no podcast ou no documentário, mas de alguma forma se complementam. Ao longo das produções, a turma trabalhou como uma redação integrada. Além disso, a professora Raquel fazia a revisão de tudo que era produzido para garantir a qualidade do material. Tudo era revisado. Então, a ideia é que a gente fizesse uma redação integrada. Então, a sala de aula virou uma redação. E a gente tinha, por exemplo, os repórteres, mas a gente tinha uma coordenação para os repórteres. E ele editava todos os textos, e depois de editar todos os textos, eu revia e editava de novo, o que passa
que tivesse passado despercebido por eles, né? Então, editava novamente esses textos. A gente tentou ter o máximo de cautela possível para não publicar nada que não tivesse sido revisado, que não tivesse de acordo com as normas do projeto, vamos dizer assim, né? Para conferir todo o material feito pelo Meio Século, acesse o Instagram oficial, o @o_meio-século. Lá você acha os produtos midiáticos e encontra as novidades sobre o projeto. Rodrigo Silva, para o CBN Universidade. Obrigada, Rodrigo, e parabéns para todos que fazem o curso de jornalismo da UEPB. A Universidade Estadual da Paraíba está pleiteando uma licença ambiental junto à Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a SUDEMA. Já foi realizada uma visita técnica ao Campus 1, no qual foram observados vários aspectos, como o descarte de resíduos sólidos e líquidos e o tratamento desses materiais. A licença vai servir para regularizar toda a operação do campus, incluindo serviços prestados ao público externo e as atividades acadêmicas de maneira geral. Quem explica para a gente a importância dessa licença é a professora Verusca Brasileiro, que é coordenadora do Comitê de Sustentabilidade da UEPB. A UEPB ela vem desde 2021 elaborando projetos de cunho de gestão ambiental para que a gente possa dar um destino mais adequado aos resíduos sólidos e líquidos dentro da nossa instituição. E isso é prova que em março de 2021 nós adquirimos, né, o certificado da A3P, que é um órgão federal que nos deu a certidão da administração pública da agenda ambiental. Então a gente se comprometeu que em 5 anos a gente ia ter uma qualidade ambiental, ia promover uma qualidade ambiental mais assertiva, no sentido de preservar os nossos recursos naturais, bem como estar um destino adequado aos nossos resíduos. Então nós tivemos recentemente a fiscalização da SUDEMA, na qual ela esteve em nosso campus a pedido nosso, porque nós solicitamos a regularização da licença ambiental dentro do nosso campus. Solicitamos a licença de instalação, a licença prévia, a licença de instalação e a licença de operação. Então, eles vieram fiscalizar e saiu daqui extremamente satisfeito com o nosso trabalho. Nós estamos seguindo todas as legislações ambientais, principalmente no âmbito dos centros que produzem bastante resíduos perigosos e de forma que a gente está dando o destino adequado aos nossos resíduos. Além dessa questão de resíduos, nós temos uma preocupação com a qualidade da água. A nossa magnífica reitora autorizou o controle de qualidade da água de todas as águas consumidas em todos os campi da UEPB. Então, isso vai ser iniciado assim que a gente adquirir os insumos e alguns equipamentos, conforme a portaria de potabilidade da água. A gente também está em licitação, acredito até que está já finalizando, a limpeza trimestral dos nossos reservatórios, né? Tanto a limpeza como a desinfecção. Então, isso garante a qualidade, né, de vida das pessoas que faz parte, né, da nossa sociedade acadêmica, né, no âmbito da nossa UEPB. E também a gente pretende ampliar a questão de preservar mais os nossos recursos naturais, através de ações que possam diminuir tanto o consumo de água, como também o consumo de energia. O consumo de energia através de pequenas ações, como instalação de lâmpadas LED, sensores de presença, e a economia de água através de instalação de válvulas nos vasos sanitários com 2 acionamentos, com torneira temporizada, com construção de cisternas para aumentar a nossa captação de água de chuva, uma ação que a gente já tem em vários campos, mas a gente quer aumentar essa capacidade de acúmulo de água de chuvas. Enfim, a UEPB vem implantando ações de gestão ambiental, de forma que a gente possa manter e garantir a preservação da qualidade ambiental para todos que fazem a nossa comunidade acadêmica, bem como as gerações futuras que irão fazer parte também da nossa comunidade acadêmica. É um compromisso que a UEPB tem com a sua comunidade acadêmica, com o povo paraibano, em preservar mais os nossos recursos naturais e também dar exemplo de como fazer uma gestão ambiental dentro de uma instituição do nível superior na região semiárida. E o nosso tempo está chegando ao fim.
Agradecemos a sua companhia ao longo deste CBN Universidade, que teve a apresentação minha, Nayara Cordeiro, com produção minha e de Rodrigo Silva, na edição de Isis Coelho e Luciele Lima, com finalização técnica de Apolo Ricarte e direção de Hipólito Lucena. O CBN Universidade volta sábado que vem, a partir das 9 horas da manhã, e você já é o nosso convidado. Até a próxima! CBN Universidade, na CBN Campina Grande.